queridos, muito bem-vindos, enfermeiros e enfermeiras deste Brasil. O meu nome é Angélica Lira, você está no Plantão com a MinSai e aqui você aprende informações úteis sobre SAI e processo de enfermagem para aplicar na sua prática e ser um enfermeiro desejado pelo mercado de trabalho, né? Então, nesse tema de hoje aqui do Plantão com a MinSai, nós vamos conversar sobre tudo o que é relevante sobre as etapas do processo de enfermagem. Vem comigo! Então, gente, todas as etapas do processo de enfermagem que você precisa saber vão ser esclarecidas aqui neste vídeo. Eu tenho certeza que você já deve ter procurado na internet e encontrou muitas e muitas informações e muitas delas em sites ou fontes que podem ter até te confundido ao invés de facilitar a sua vida. Então aqui eu vou conseguir de uma vez por todas te falar e te mostrar as informações importantes sobre todas as etapas do processo de enfermagem, tá ok? Você que é enfermeiro, você que é enfermeira, precisa assistir esse vídeo e compartilhar ele também com os seus colegas, porque não adianta só você fazer o processo de enfermagem corretamente, os seus colegas também precisam entender o que você está fazendo para que eles possam dar continuidade na sua assistência, não é verdade? É dessa forma nós vamos realmente estar qualificando a nossa assistência em prol da nossa clientela, em prol da instituição que nós trabalhamos, em prol da enfermagem, né? Porque assim nós vamos ter mais autonomia, mais credibilidade, mais cientificidade e vamos estar aí avançando com a enfermagem, né? Sendo representatividade, sendo valorizada, que esse é o único e principal objetivo da gente enquanto enfermeiros, professores e multiplicadores desse conhecimento que é fundamental para a gente. Então, o que é importante a gente falar sobre as etapas do processo de enfermagem que você precisa saber? Vamos lá, gente. A primeira coisa que você precisa saber sobre o processo de enfermagem é que ele faz parte da SAI. Isso mesmo, ele faz parte da SAI, ele não é a SAI, tá ok? E para quem não sabe o que é SAI, eu já tenho colocado alguns vídeos aqui no canal, já tenho colocado no Instagram um pouco sobre isso, explicando a diferença entre SAI e processo de enfermagem, tintim por tintim, somente com as informações úteis que vão valer a pena para você ter isso esclarecido. Então aqui vale a pena eu dizer para vocês o quê? Que processo de enfermagem está dentro da SAI, pertence à SAI. Pertence a alguma outra coisa? Não, não pertence. O processo de enfermagem pertence à SAI. E eu vou falar para vocês aonde que vocês vão encontrar isso, tintim por tintim. Mas o que eu quero que vocês saibam, gente? O que é útil que você saiba? O que é fundamental? O que você precisa saber? Que o processo de enfermagem, ele está dentro da SAI no eixo método, tá ok? É importante que você saiba isso. Está dentro do método e também está dentro do eixo instrumentos, que é uma coisa que confunde muito. Todo mundo acha que o processo de enfermagem ele faz parte da SAI somente no eixo instrumentos. A única coisa que eu tenho que fazer é criar instrumentos de registro no prontuário, que aí eu vou ter o processo de enfermagem instituído. E isso não é verdade, não é assim que funciona. Eu já vi em várias auditorias, em muitas instituições, que a gente tem os registros do processo de enfermagem, mas eles não têm fundamentação, eles não são utilizados, ou eles são utilizados de forma incompleta, fica tudo em branco, isso fica muito feio, né? Fica muito feio para o enfermeiro, fica muito feio para a enfermagem. Então, processo de enfermagem, dizer que faz processo de enfermagem não é só ter instrumentos de registro, tá? Esses instrumentos, eles precisam estar coerentes com o que você quer fazer com a sua assistência e também pautado no modelo teórico, tá bom? Então eu vou falar isso para vocês também daqui a pouco. Mas o que eu quero que vocês saibam com relação à SAI? Quero que vocês saibam que o processo de enfermagem está lá no eixo método da SAI,
tá ok? E o eixo instrumentos eu vou falar num outro momento, é só você ficar ligado aqui no canal que eu vou fazer vídeos falando somente sobre o eixo método da SAI, o eixo pessoas da SAI e o eixo instrumentos da SAI, tá bom? Mas eu quero só que você se desconecte de tudo que você já ouviu, tudo que você falou, dá uma desligada aí e absorve tudo com esse modelo de raciocínio que eu tô te falando agora, tá? Imagina que você está aprendendo agora pela primeira vez e você nunca ouviu falar de processo de enfermagem. Então, primeira coisa que você tem que saber é o que eu já te falei, tá ok? A segunda coisa, nós temos uma legislação que fala sobre como o processo de enfermagem precisa ser executado. Que legislação é essa? É uma resolução federal do COFEN. Aqui no Brasil, o enfermeiro não pode fazer o processo de enfermagem do jeito que ele quer, do jeito que ele acha certo. Não pode prestar assistência da sua cabeça. Existe uma forma científica e legal para você fazer isso aqui no Brasil. E está na resolução 358 de 2009, tá bom? Resolução COFEN 358 de 2009. E nessa resolução tá lá dizendo que o processo de enfermagem, ele tem 5 etapas. Tá bom? Então anota aí no papelzinho para você não esquecer. Você vai encontrar muita gente dizendo que são 9 etapas, 7 etapas, 3 etapas, mas muito cuidado, tá? Porque no final das contas, resumidamente, se você for analisar esses autores, né, esses professores que falam dessas variedades aí de etapas do processo de enfermagem, na verdade, eles só estão fazendo a mesma coisa, o processo de enfermagem em 5 etapas, de acordo com o preconizado pelo COFEN. E de acordo com o preconizado na maioria das literaturas que você vai ver aí sobre enfermagem, o Potter, o Brunner, Netina, todas essas literaturas de fundamentos de enfermagem ensina o processo de enfermagem em 5 etapas. Então, vale a pena, é muito mais fácil você entender esse processo nessas etapas, tá? Então, 5 etapas. Que etapas são essas, gente? São etapas interrelacionadas, interrecorrentes e interdependentes, tá? Você vai fazer elas o tempo inteiro, uma atrás da outra. Hora você vai fazer uma, vai fazer a outra, vai voltar no processo, tá? Nada mais é do que elas são conectadas. Você sempre vai fazer no modelo mental. Eu gosto muito de falar isso, né? Eu gosto de falar que o enfermeiro precisa adquirir um modelo mental para ser um enfermeiro modelo. Não adianta você achar que você vai aprender 1 milhão de coisas sobre farmacologia, sobre medicação, sobre ferida, sobre adrenalina, epinefrina e não sei o que mais. Se você não entende qual é o seu papel, a sua função, você vai continuar sendo sempre um mero tarefeiro, um executor de tarefas. E a gente não quer isso para a enfermagem. Eu não quero isso para a enfermagem. Eu não trabalho desse jeito e eu tenho certeza que você também consegue adequar o seu modelo mental dentro sempre do processo de enfermagem, nessas 5 etapas, tá? Então, que 5 etapas são essas, gente? Não é nada difícil, é só você lembrar do modelo mental do processo científico que a gente deu lá na escola. Lembra na escola que a gente aprende sobre hipóteses, teorias, sobre problemas? Eu identifico um problema, eu penso em como eu vou resolver esse problema, eu intervenho nesse problema, depois eu avalio para saber se o problema foi resolvido. É basicamente a mesma coisa, com algumas pinceladas aí de informações úteis e relevantes que você tem que saber sobre o processo de enfermagem, já que, né, nós somos enfermeiros. Então, o que eu sempre ensino para os meus alunos? Resumidamente, o processo de enfermagem, na sua primeira etapa, ele é composto por uma ação chamada coleta de dados, tá ok? O que é isso? O que é coletar dados? Coletar dados é pegar informações, tá? Seja da forma que for, da forma como você conseguir. Existem várias formas de coletar dados. Você pode coletar dados do prontuário do paciente, você pode coletar dados da evolução do enfermeiro que já atendeu esse paciente, você pode coletar dados das anotações dos técnicos, você pode coletar dados de exames anteriores que esse paciente te trouxe, você pode coletar dados do próprio paciente sobre o que ele está te falando, né? Você pode coletar dados da família, do acompanhante, da acompanhante, dos filhos, dos pais, e
você pode coletar dados do próprio paciente. Mas como assim do próprio paciente? Do que ele está me falando, também do que ele está te falando, mas principalmente do que ele está te mostrando, tá? Isso também são dados que você coleta do paciente. Se ele está nervoso, se ele está angustiado, se ele está triste, se ele está depressivo, tudo isso às vezes ele não vai falar. Você não vai ouvir da boca dele ele falando isso, mas você vai perceber. Você vai perceber um estado depressivo, você vai perceber uma tristeza, você vai perceber uma angústia, um sofrimento. Tudo isso é coleta de dados. Então, atentem-se a isso. Coleta de dados não é só exame físico, como todo mundo dá a entender, tá? Coleta de dados é tudo que o paciente te mostra de informação. E aí a gente fala que podem ser dados subjetivos ou dados objetivos, tá bom? Dados objetivos é aquilo que você consegue ver com clareza, está bem claro. Por exemplo, exame físico, sinais vitais. Você está encontrando algo objetivo, informações claras. A temperatura está 37,9. Isso é um dado objetivo, tá? Um dado subjetivo já é aquilo que você não consegue mensurar claramente, fica um pouco assim, não tão claro, mas mesmo assim você consegue verificar. O que seria um dado subjetivo? O paciente está relatando dor, ou então o paciente está com expressões faciais de dor, ou então ele está com defesa. Sabe quando você vai palpar, vai fazer uma palpação de abdômen e aí ele protege o abdômen? Isso é um dado subjetivo. Você não está ali com uma clareza do grau exato daquela dor, mas você já reparou que ele está com uma dor, e uma dor considerável, porque ele está com um mecanismo de defesa. E isso significa que o paciente está realmente sentindo dor. Às vezes ele fala que está com dor, mas ele não demonstra que está com dor. E às vezes vice-versa, né? Às vezes ele não fala nada que está com dor, mas quando você vai fazer algum movimento no exame físico, você percebe que ele está com dor. Então isso também é dado subjetivo, tá ok? Se não ficou claro, coloca aqui nos comentários que eu posso dar outros exemplos, tá bom? Então, gente, basicamente essa é a primeira etapa do processo de enfermagem. É sempre algo que você vai estar coletando informações. Você vai abrir um curativo, você vai ver uma ferida, você vai estar, inspecionando, né? O exame físico, você está usando a inspeção. Então, quando você faz isso, você vai observar o tamanho da ferida, a borda, você vai observar o exudato dessa ferida, você vai ver o tecido no leito, como é que ele está, se ele está com necrose, se ele tem tecido de granulação, se está desvitalizado. E aí você vai vendo tudo isso, se tem esfacelo, se não tem. Você precisa levantar esses dados, então é coleta, tá? Coleta de dados. Segunda etapa do processo, eu coleto esses dados com um objetivo. Que objetivo é esse? Muitos enfermeiros têm dificuldade para entender isso, acham que a coleta de dados em si já é o suficiente para você poder prestar uma assistência qualificada, e não é, gente. A coleta de dados é importante, é fundamental, né? Você colher o exame físico e colher o histórico de enfermagem, mas a gente precisa entender que você colhe com um objetivo. E que objetivo é esse? Encontrar os diagnósticos de enfermagem. Essa é a segunda etapa, tá? Lembra que tudo isso eu não estou mandando escrever nada. Eu falo sempre para os meus alunos. Não é para você ficar achando que tem que ficar escrevendo tudo primeiro, para depois você pensar. Gente, vamos trabalhar na mente. O máximo que vale a pena você fazer são pequenas anotações num bloco. Nesse primeiro momento, você tem que treinar o seu modelo mental. É isso que você tem que estar fazendo o tempo inteiro, praticando o modelo mental de enfermeiro, entendeu? Eu estou identificando um problema, porque eu colhi dados, né? Vamos falar da ferida como exemplo. Eu olhei essa ferida, eu vi as características dessa ferida, eu vi as características dessa lesão, e aí eu identifiquei um problema de enfermagem. Que problema é esse? Se essa ferida, por exemplo, está no pé, é uma ferida que ela está tendo muito contato com o chão, é um paciente que anda descalço, eu já sei que essa ferida ela tem um risco alto de infecção. Basicamente, toda ferida já vai ter esse risco, né? Risco de infecção. Isso é um diagnóstico de enfermagem, que nada mais é do que um problema.
tá? Então, outro problema, a pessoa está com a integridade da pele prejudicada. Dependendo do nível, do grau, né? Melhor dizendo, que agora mudou a nomenclatura, já tem um tempinho aí. Dependendo do grau de comprometimento desse tecido, você não tem nem mais integridade da pele prejudicada, você já tem integridade tissular prejudicada, você já tem comprometimento de tendão, comprometimento de músculo, comprometimento até de osso. Eu já tratei algumas feridas com exposição óssea na perna dos pacientes. Então, isso daí já não é nem mais integridade da pele prejudicada, é integridade tissular prejudicada. Então, é um problema o quê? O problema é a ferida, né? É a lesão. Mas eu não posso escrever isso no prontuário, eu tenho que escrever de uma forma profissional, de uma forma técnica. Então, se eu tiver que falar essa informação para algum outro colega ou para algum profissional da equipe multi, eu vou falar o diagnóstico de enfermagem, né? Esse paciente está com integridade tissular prejudicada na perna esquerda, né? Isso é uma forma técnica de você estar falando, tá bom? O que eu faço agora? Depois que eu coletei dados, depois que eu levantei os problemas de enfermagem, eu vou pensar no oposto. Meu paciente tem um problema, eu quero que ele continue com esse problema? Lógico que não. Então eu preciso pensar no que eu quero fazer, o que eu quero que aconteça. Essa é a terceira etapa do processo de enfermagem. A gente chama ela de planejamento, tá bom? Nesse planejamento, nós temos algumas ponderações importantes, as coisas que você precisa saber sobre o planejamento de enfermagem, que é a terceira etapa, tá? O que eu quero que você saiba? O planejamento é justamente o momento onde o enfermeiro ele vai querer que o paciente tenha o seu problema resolvido. Então, se o paciente está com uma hipertermia, por exemplo, se o paciente está com uma lesão, se o paciente está com uma saturação de 85, eu identifiquei esse problema. Então, são problemas que eu vou ter que resolver do meu paciente. Só que, como é que eu resolvo? Você já reparou isso? A gente faz isso meio que no automático, a gente já faz isso assim, ó, rapidamente. Ele está com problema, eu vou lá e resolvo. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Ele está com a saturação 85, eu já sei que eu tenho que colocar uma máscara nele de O2. Eu sei que ele está com uma lesão, eu sei que eu tenho que fazer o cuidado, o tratamento dessa lesão. Ele está com febre, eu sei que eu tenho que administrar um antitérmico, que eu tenho que colocar uma bolsa, compressas frias, eu tenho que mandar ele tirar a roupa, eu tenho que encaminhar ele para um banho. Então, eu já sei tudo que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu quero alcançar alguma coisa. Isso é o planejamento, gente. É uma coisa mais da nossa cabeça. Eu quero que esse paciente volte para um estado de normalidade, de ausência de problema. Então, nada mais é do que isso. O planejamento é resultado esperado, o que eu quero que aconteça. Eu quero que a temperatura dele normalize. Eu quero que ele fique normotenso. Então, esse é o planejamento, tá? Agora, tem uma outra coisa do planejamento que você precisa pensar também. Em quanto tempo você quer que isso aconteça? Ele está com febre? Eu quero que essa febre normalize em quanto tempo? Em 5 dias? Não dá, né? Não pode. Esse paciente, se não tiver uma intervenção, ele vai ter a febre cada vez maior e vai ter um comprometimento da sua saúde cada vez maior, podendo chegar a uma crise convulsiva, né? Então, a gente sabe que não é bom a temperatura do corpo aumentar. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer o mais rápido possível. A mesma coisa é a oxigenação. O paciente está saturando 85, eu vou resolver isso daqui a 3 dias. Não dá, né? É óbvio que eu vou ter que resolver isso o mais rápido possível. Então, você vai colocar um prazo para isso aí. Uma ferida, por exemplo, já é algo que você não vai conseguir resolver de imediato. Então, você vai ter que colocar um prazo maior, em 24 horas, em 3 dias, em 1 semana, em 30 dias. Eu tive pacientes que eu fiz tratamento e o prazo do meu resultado esperado era 6 meses. Eram pacientes com comprometimento vascular, com úlceras venosas, com úlceras vasculares, com erisipela. Então, são pacientes que tinham uma ferida crônica e é óbvio que eu não vou conseguir fechar em algumas horas ou em alguns dias. Então, o prazo do meu resultado esperado, ele vai ser muito maior. Então, percebam o que eu tenho que pensar no planejamento, tá? Então,
Então, se eu tenho paciente que está com hipertermia, eu quero que a temperatura dele normalize para 36,5 em até 2 horas. Isso é uma coisa possível? É uma coisa possível. Então, você vai sempre pensar nisso no planejamento, tá? Outro exemplo da saturação. O paciente saturando 85. Eu quero que o paciente apresente saturação acima de 95 em até 2 horas. Ou em até 1 hora. Ou então agora. E aí você vai pensar em como que você vai intervir. E quando você vai pensar no planejamento, você vai executar um produto. Dentro desse planejamento, um produto seu tem que ser produzido, que é qual? A prescrição de enfermagem, tá? Então a gente precisa sempre entender isso. Existe um produto da terceira etapa do planejamento, que é a prescrição do enfermeiro, a sua prescrição, tá? Ah, Angélica, mas como é que eu vou fazer isso? Não faço a menor ideia. Companheiro, a única coisa que você tem que fazer é começar a escrever. Aí, fazendo isso, você vai começar a perceber formas e estratégias de fazer isso da melhor forma na tua rotina, na tua realidade. Então, tem lugares que a prescrição é, ó, é no computador. Já tem lugares que a prescrição é na munheca. É ali, ó, escrevendo. Tem lugares que a prescrição é xerocada. Você marca xizinho no que você quer, você xeroca, já tem uma folha padrão ali com a prescrição dos enfermeiros e eles só vão marcando checklist naquilo que eles querem que seja feito com o paciente e vão colocando só as informações mais importantes. Existem prescrições que são em diários, como no home care. Você faz um diário, né, de evolução e ali na rotina, no dia que você vai fazer a VD no paciente, você escreve no livro do diário, né? Eu falo que é diário dos cuidadores. E aí você coloca ali as orientações que você quer que sejam seguidas, ou pelo profissional técnico que está com o paciente, ou pelo acompanhante, ou pelo próprio paciente, né? Porque a gente esquece que uma das nossas funções é fazer prescrições e dar ciência dessas prescrições para os nossos pacientes, para saber se eles estão de acordo, né? E depois disso, Angélica, eu fiz a prescrição. Olha quanta coisa você já faz, né? E você nem se dá conta de que você está fazendo. Você levanta dados, você identifica problemas, você pensa em formas de resolver esses problemas com prazo e faz a prescrição para que você ou a equipe executem, né? Ou o acompanhante, ou o próprio paciente. E aí depois você vai ter a quarta etapa. Quando você chega nessa fase, você já está implementando o que você fez na prescrição. O que você escreveu nas prescrições para os seus pacientes nos últimos dias? Fala aí para mim, eu quero saber aqui, ó, nos comentários. Se você está assistindo esse vídeo até agora, eu quero saber se você faz prescrição ou não e o que você mais prescreve para os seus pacientes. Escreve aqui nos comentários desse vídeo, eu estou curiosa. Quando eu tô nessa etapa, gente, eu tenho que saber que essa etapa eu não faço sozinha, né? Tem algumas etapas do processo de enfermagem que eu faço sozinha enquanto enfermeira. Tem outras etapas que eu não vou fazer, tá bom? E tem muitos lugares, muitas fontes aí de informação sobre o processo de enfermagem que vocês vão ler falando que o processo de enfermagem é privativo do enfermeiro. E ó, não caiam nessa, tá? O processo de enfermagem é da equipe de enfermagem. Existem etapas, partes que são privativas do enfermeiro e partes que são de toda a equipe profissional. Primeiro, coleta de dados. Você não colhe dados desse paciente sozinho, você colhe junto com o teu técnico, com o teu auxiliar, com o teu outro colega enfermeiro. Então não é só você que colhe dados. A segunda etapa, que é o diagnóstico de enfermagem, o levantamento dos problemas. Essa realmente é sua, só cabe a você, tá? A terceira etapa, que é o planejamento, também é só sua, cabe a você, tá bom? É a forma que você tem de dar as orientações e coordenar o cuidado. A quarta etapa já é da equipe novamente. Todo mundo vai executar as prescrições de enfermagem. E a quinta etapa? A quinta e última etapa, de acordo com a resolução federal do COFEM. Essa quinta etapa, gente, é quando você executou as ações que estavam na prescrição e depois você avaliou, tá bom?
quando você faz essa avaliação, entenda, não é só mais a avaliação do paciente, tá bom? É a avaliação do cuidado que você exerceu com a sua equipe. Então, se o paciente ele recebeu os seus cuidados durante todo o plantão, ao final do dia você vai ter que fazer uma avaliação dele para dizer se esse paciente melhorou ou piorou, se esses problemas que ele está apresentando melhoraram ou pioraram. Ao final do dia, a temperatura do meu paciente ela normalizou, ela foi para 36,6. Então significa que a intervenção que você realizou com a sua equipe, ela foi efetiva. O problema de hipertermia, ele foi resolvido, tá bom? Um outro exemplo que eu falei da saturação do paciente. Você coloca o paciente lá no O2, numa máscara, você melhora a posição dele, você intervém lá, executa o que foi prescrito, né, com a sua equipe. E aí você percebe que esse paciente começou a saturar 95. Ele estava 85 e agora está saturando a 95. Então, ó, legal, o seu objetivo também foi alcançado, né? Lá no planejamento você queria que ele estivesse saturando a 95. Então é um problema que também foi resolvido, entendeu? Já a ferida que eu dei de exemplo, a ferida já é uma coisa que você vai levar mais tempo para avaliar. Em um plantão só você não vai conseguir ver a melhora dessa ferida, né? Até porque na maioria das vezes a gente consegue fazer um curativo a cada 24 horas. A gente só faz mais curativos se tiver com muito exudato, né? Se tiver uma ferida que estiver produzindo muita secreção, muito exudato, aí você realmente vai fazer um curativo de 12 em 12 horas ou até em menos. Mas normalmente é em 24 horas. E para você poder ver o acompanhamento, a evolução de melhora dessa ferida, você tem que colocar aí um prazo de mais ou menos 7 dias, tá? Dependendo do tipo da ferida. Às vezes eu consigo avaliar uma melhora de uma ferida em 3 dias. Às vezes eu consigo avaliar em 7 dias. Às vezes eu só consigo avaliar essa melhora em 15 dias. Então isso é uma escolha sua. Você que vai avaliar quanto tempo você vai colocar aí de prazo para ver a melhora dessa ferida, tá? Aproximação de bordas, redução de exudato, redução de esfacelo, melhora do tecido de granulação, aumento do tecido de granulação, redução do tecido necrótico. Isso é você que escolhe, tá bom? Isso é você que vai avaliar, que vai decidir o que você quer. Lembra, você tem autonomia, faça do jeito que você achar melhor. A única coisa que você precisa fazer, gente, é adquirir conhecimento para estar fazendo as suas melhores escolhas. A gente chama isso de raciocínio clínico, tá bom? Julgamento clínico. Você, com a sua capacidade, você vai avaliar o que é melhor para ser executado, tá bom? Não tem nada de difícil, nada de complexo nisso, tá? É só praticar o modelo mental, tá bom? Então, gente, resumindo, eu acho que eu falei sobre todas as etapas do processo de enfermagem que você precisa saber. Todas as informações importantes estão aqui nesse vídeo. E eu quero também lembrar vocês que existem as taxonomias e as teorias de enfermagem que vão aí embasar mais o teu processo de enfermagem. Eu vou fazer isso num outro vídeo, vou falar sobre as taxonomias dos diagnósticos de enfermagem, vou falar sobre taxonomia no planejamento e vou falar também sobre taxonomias nas prescrições de enfermagem, tá bom? Vai dando uma procurada aí nos vídeos que eu vou postar esses vídeos para vocês e eu quero muito saber da opinião de vocês, saber o que vocês acharam, se esse vídeo foi útil, se não foi útil e se foi legal, compartilha, gente, porque a única forma de nós transformarmos a enfermagem é sermos a enfermagem que nós queremos ter, tá bom? E eu espero que eu tenha contribuído aí com o seu crescimento profissional e o meu objetivo é justamente esse, é te dar informações úteis e fáceis sobre SAI e processo de enfermagem para você se destacar no mercado de trabalho, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau!